E hoje nós vamos entrar na segunda parte do programa falando exatamente nisso. O muro de Berlim não caiu para lá, caiu para cá. Caiu na nossa cabeça. Caiu na cabeça do Ocidente. Caiu no nosso quemo. Por quê? Por quê? Porque, simplesmente, do mesmo jeito que a União Soviética se viu dilacerada, a Rússia se viu perdida, a sociedade totalmente o maior desastre. Se um foi o maior feito, o outro foi o maior desastre coletivo da humanidade. Centenas de milhares de pessoas morreram em consequência daquilo. Só para você imaginar, quando Putin ascende o poder, o número de homicídios numa Rússia com 145 milhões de habitantes era de 80, 90 mil assassinatos por ano. Isso declarado, isso que o pessoal não jogava no lixo. Gangues e quadrilhas tomando conta de tudo. E você me pergunta como é que o Putin resolveu isso? Mágica. Resolveu com mágica. Resolveu com um grupo que hoje vocês chamam de Wagner, que nada mais é do que uma puta milícia que foi colocada a serviço do Estado e fez o trabalho sujo que tinha que ser feito. Porque ou fazia daquele jeito ou não fazia nada, que logo ia aparecer comissões de direitos humanos defendendo criminosos e marginais. Até hoje, ainda tem oligarcas, tem muito oligarca, mas hoje o oligarca que não caga no buraco certinho, ele tem uma tendência ao suicídio muito grande na Rússia. Ele cisma de pular de prédio, ele cisma de sofrer acidente, ele morre de várias maneiras. Ele tem morrido sempre, sempre, sempre. É só mijar fora do pinico, é só cair fora do pinico para você ver o que acontece. Então, eu vou aproveitar esse tema para entrar no tema final nosso aqui, que é o produto final, afinal de contas. O que o Putin tem? Rubem, que idolatria é essa ao Putin? Eu não tenho idolatria ao Putin, por mais que vocês queiram achar que eu tenho idolatria ao Putin. Eu tenho admiração. Eu tenho uma admiração profunda pelo Putin, pela capacidade que ele tem de... Rubem, você acha que você consegue ler o que o Putin fala? Eu consigo, sim. Você sabe por quê? Porque ele usa uma ferramenta mais simples de todas, que eu tenho, você tem, o Rafael tem. Eu uso bem, o Rafael também usa bem, e qualquer um aqui pode usar, que é o bom senso. É a inteligência racional, a racionalidade. E o que o Putin está fazendo? O Putin tem a China comercialmente, tem economicamente. Só que a China é vulnerável ainda à ocidentalização. A China corre riscos de se ocidentalizar em algumas coisas. Existe agora um grupo mais fechado que já perdeu o pudor, já tem tratamento para homossexualismo. Eu não estou defendendo nem combatendo, eu estou falando. Se o SUS pode pagar corte de piroca para o cara virar uma bela donzela, por que o SUS não pode pagar para um cara que cisme de voltar ao sexo que ele tinha? Aí não pode. Aí não pode, aí é uma heresia, aí é uma violência. Cortar um pênis, tá? Ou tapar uma vagina não tem problema. Agora, se o cara quiser fazer um tratamento psicológico para isso, então é o seguinte, na China já tem disso. Mas o que acontece na Rússia? Qual é o grande diferencial? Voltando a 1991, fim da Rússia, o que aconteceu? O Ocidente, de uma hora para outra, aconteceu aquela história que dizem que é uma brincadeira entre o Ayrton Senna e o Alan Prost, que diz que o Ayrton Senna falou: você saiu da Fórmula 1, você diz, eu perdi meu inimigo, eu perdi o meu referência. O Schumacher estava aparecendo ainda não era uma referência de peso para o Ayrton Senna. Então, ele precisava disso. Inclusive, hoje tem uma declaração muito violenta, tem uma declaração bombástica que está sendo um pouco abafada do Kissinger, que disse que é americano. O Rafael depois vai comentar isso também, que é americano, que ele é dos Estados Unidos, mas hoje ele está com a Rússia. Isso criou uma celeuma. Como Kissinger está com a Rússia? Porque o Kissinger, vamos dizer assim, é um jogador da velha guarda, onde ele queria ganhar da Rússia. É igual eu, sou tricolor, eu quero ganhar do Flamengo. Ah, você quer destruir o Flamengo? Bem, se eu destruir o Flamengo, se o Flamengo se tornar o Olaria,
e o Flamengo não tiver a mínima chance de ganhar do meu time, ele não é mais adversário, ele é um subjugado. Que vitória eu vou ter em cima disso? Então, o Kissinger vem de um mundo multipolar, onde ele e o Andrei Gromyko se reuniam, que era o chanceler da União Soviética, e ficavam uma semana num lugar lá, conversando, discutindo os roteiros do mundo. O mundo não era multipolar, mas era bipolar, bipolar no bom sentido, amplo. Tá? Existiam dois polos, existia o lado de cá e o lado de lá. Como eles diziam do lado de cá, nos estertores, nós somos o lado bom. Nós vamos levar a democracia. Democracia que é uma coisa que você não sabe o que é. Você não sabe, você não entende o que é democracia. Democracia é uma palavra rota, solta na sua boca, que você não sabe o que é, porque você não vive a democracia. A democracia é uma utopia que não existe na sua prática. Você é tabelado por todos os pontos, a sua decisão pouco vale, o seu voto não vale absolutamente nada dentro do contexto, você não tem direito a cobrar e reclamar de nada, e você, então, você não tem nada. Você simplesmente bota uma oligarquia lá em cima, que representa, teoricamente representa, que nem te ouve. Se você chegar na porta do gabinete, ele manda um segurança te meter a porrada, e foi você que elegeu e colocou ele lá. Isso é a democracia. Você vai na porta de um deputado que você colocou ele lá, que você trabalhou, votou para ele, você vai lá fazer uma cobrança, e se ele não gostar, ele pega 2 ou 3 seguranças, te dá uma coça, te dá uma paliça bonita, e você vai para casa todo roxo, arrebentado. Parabéns, você acabou de ser apresentado à democracia. Essa é a democracia que você tem. Isso é para você ver o problema até onde vai. Para você ver que o negócio é muito mais complexo do que a Globo quer te mostrar. Não vamos lutar pela democracia, porque a democracia virou uma quimera, virou uma palavra bonita, uma palavra abre alas, a Vartala, é o reino de Nárnia. É uma palavra mágica. Quando você fala democracia, as flores surgem de tudo quanto é lado, bonito, belo. Aí, quando você fala uma autarquia, um processo autárquico, onde você tem um líder, você chega, ali é um ditador, e isso, aquilo. Provavelmente não. Possivelmente não. Possivelmente não. É uma avaliação que você tem dentro de um processo onde você é apenas uma pequena areia, um pequeno grão de areia na praia, ou uma pequena engrenagem do nada, se você for um pouco maior. Senão você não é nada. Você é poeira da estrada. Mais nada do que isso. Então, o que acontece? Quando cai essa estrutura, primeiro desaba a Rússia, uma tragédia, pessoas morreram de fome, miséria, os parques foram destruídos, existia já na época um controle ecológico muito grande de rios, de estuários, foi tudo destruído, teve classe de esturjões que foram dizimados, que o pessoal precisava para comer, tinha capitão, coronel, almirante dormindo dentro de barco com a família. Foi uma tragédia total. Só que isso cai em cima do Ocidente também. Cai em cima do Ocidente por quê? Porque ninguém mais precisaria pensar, ninguém mais precisaria ser bom. Por que é que todas as armas boas do Ocidente, dos Estados Unidos, são daquela época? O F-16 é um avião maravilhoso, o F-15 é um avião maravilhoso, só que estão velhos. O F-14, que foi tirado de serviço para entrar o F-18 num propinoduto feito pela Boeing, tá? Era um avião maravilhoso. O armamento, todo o armamento americano e europeu que existia naquela época era bom, que tinha que ser bom, que tinha um inimigo para combater. Depois dali, falou assim, nós não temos mais inimigos, mas temos que continuar produzindo isso, porque essa mamata é muito boa. E começaram a fazer design, começaram a fazer bonito, igual o Puma, o novo tanque alemão, que não funciona, depois de levar alguns bilhões. Igual o F-35, que não funciona. O F-22, que não funciona. Agora lançaram outro, não existe equipamento mágico, existe doutrina mágica. E você vê a proeficiência de todo o armamento russo. Você vê tudo isso acontecendo. Agora, o melhor de tudo, você vê o seguinte, saiu essa semana, a Europa está alarmada, não caiu no seu ouvido, porque gente honesta como eu e o Rafael não estiveram aqui ainda para falar. Simplesmente, a Rússia tomou conta do Ártico. Bem, o Ártico é a coroa do mundo.
para quem não sabe. O Ártico está na mão da Rússia. A Rússia tomou conta do Ártico inteiro. Não tem vaga para mais ninguém. A famosa calha norte do planeta. Todo o Ártico, exploração, tudo está na mão da Rússia. Porque tem muito otário olhando para a guerra da Ucrânia. Aquela que a Rússia está perdendo, aquela história toda, aquela conversa toda. Bem, a Rússia mordeu a Eurásia inteira, mordeu, conseguiu entrar dentro do reduto do Oriente Médio, atacou a África, já expulsou a França, expulsou. Expulsou é um modo de dizer, os Wagner não expulsa, os Wagner enterram. Tá? Só quem consegue fugir. Mais de 2.000 homens da Legião Estrangeira caíram fora para não enfrentar os Wagner, tá? Porque eles sabem o serviço que tem que fazer. É para limpar, para fosfatar a terra. Eles entraram na África. O mundo está ficando pequeno para o Ocidente do Norte, para os Estados Unidos, para a Europa. Por quê? Por que o Putin é esse gênio todo? Se você pegar o QI médio de todos os dirigentes europeus, você vai ver que as pessoas beiram a imbecilidade. Como eu falei do Kissinger, falei de outros políticos, falei de outras pessoas, outras sumidades, tá? Que existiam até meados da década de 80, que simplesmente se retiraram e foram substituídos pelas von der Leyen da vida. As mulheres tomaram conta, são ministras da defesa de 70% dos países europeus, sem conhecimento militar, sem nada, absolutamente. A von der Leyen, a única coisa que ela conhece, parece que ela fez estágio aqui em Brasília. A única coisa que ela consegue, que ela entende mesmo, é de roubo e desvio de dinheiro. Parece uma sul-americana nativa. O nome dela está envolvido em tudo quanto é falcatrua. Você vê o líder espanhol é um verdadeiro imbecil. Você vê aquela primeira-ministra italiana, uma topeira, só com um discurso anti-Macron ali, só aquela historinha e mais nada. Uma topeira que está lá dando uma de Bolsonaro, beijando a bandeira de Israel e jurando loas aos Estados Unidos, que está fudendo a Europa para pegar petróleo barato no mundo e vender para a Europa por 3 vezes o preço. E está todo mundo junto. Eu recebi outro dia uma cotação, aqui tive acesso a uma cotação, de um grupo que queria comprar petróleo da Romênia. Eu tive acesso, coisa confidencial, não posso falar mais, mas eu tive acesso àquele material. E os caras estavam querendo comprar petróleo desesperadamente, de qualquer lugar, que não fosse a Rússia. A Rússia está do lado, é só ir com um pinico lá, encher de óleo e trazer. Olha que nível de insanidade que é a humanidade que o Ocidente do Norte criou, em cima do identitarismo, em cima da corrida das drogas. Tá? Esses caras todos têm QI de ameba. São oportunistas, incapazes, ladravazes, corruptos, ineptos. E o Putin manteve o quê? Os valores da pátria grande, do país soberano, tá? Do país amigo dos outros, porém, na minha casa mando eu. Valores rígidos, valores internos. Como eu falei, a Rússia é imensa, mas não é colonizadora, não tem histórico de colonização. 4 ou 5 bases fora do território russo e todas elas nas cercanias, ou seja, onde faz sentido ter. Tá? Cazaquistão, Síria, tudo faz sentido. Os Estados Unidos têm 850 bases no mundo, tem 500 mil homens espalhados pelo planeta. Vai imprimir 1 trilhão de dinheiro frio para manter essa estrutura. 500 mil homens como o exército romano. Aquele exército romano que não foi incapaz de encarar Odoacro, que entrou pela porta e tomou conta de tudo. Vai ser assim que a Europa vai sucumbir. Sem um tapa, sem um tiro, sem nada, vai desabar.
Se você for para a história e você vê o Império Romano, a queda do Império Romano, Odoacro entrou dentro de Roma, entrou pacificamente, manteve o governo que estava lá, foi considerado patrício. Os poderosos de Roma, para não morrer, o caramba, não, traz ele para o nosso lado, faz um churrasco para ele aí. Não há história de destruição. História de destruição existe em Constantinopla, o Império Bizantino, na segunda queda do Império Romano, em 1453. Mas, em 476, a sociedade romana ela desaba, ela desmorona. Moralmente, não tinha mais líderes, não tinham homens. Não tinha Júlio César, não tinha Marco Antônio, não tinha nada, não tinha ninguém. Não tinha Calígula, não tinha imperador, não tinha porra nenhuma. A sociedade vai se deteriorando até quando chega no mais alto grau. Quem é Roma depois do ano 300, 300 e pouco? Nada. Nada. Inercialmente enorme, rica, milionária, perdendo tudo, é os Estados Unidos e a Europa hoje. Você talvez não sinta isso porque você está no meio da história. Aí você não tem essa capacidade de dar 2 passos atrás e enxergar esse quadro. Por isso que nós estamos falando, o vento do Putin é inexorável. Aceita que dói menos. Eu vou passar a bola para o Rafael.